Paz, irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus para nós neste dia. E o texto que Deus colocou no meu coração, na verdade é um tema, que fala a respeito do reino de Deus. E eu quero ler com você para a gente compartilhar e meditar um pouco nesse tema. O que é o reino de Deus, onde está o reino de Deus, como eu posso fazer parte do reino de Deus. Esse texto está em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que é o texto em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a oração dominical, que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração dominical, a oração que nós muitas vezes fazemos, lembramos dessa oração, e eu quero destacar só no versículo 10, a primeira frase que diz: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui Jesus deixa claro um desejo do coração dele de que o reino de Deus se estabeleça na terra. E aí eu quero compartilhar com você o que é o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, Jesus, sendo interrogado pelos fariseus, ele diz assim: o reino de Deus não é visível de aparência, não dá para dizer eis ele aqui ou ali, lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aqui nós encontramos uma realidade que, se nós a vivenciarmos, se ela for realidade mesmo para nós, nós estamos em paz, nós estamos protegidos, abençoados, porque o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não é algo que se vê, algo que se toca. O reino de Deus está em nós, no nosso coração. Isso já nos ajuda a pensar. Quando Jesus ora, venha o teu reino, ele está dizendo: venha o teu reino ao nosso coração, ao coração das pessoas, ao coração daqueles que conhecem Jesus, que desejam a presença de Jesus. O reino se estabelece. Aquele que obedece a Jesus e ama Jesus, o reino se estabelece. Então Jesus, quando ele diz: venha o teu reino e faça a tua vontade, na verdade o reino está em nós. Portanto, já não é mais a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus, porque o reino dele está em nós. É ele quem governa. O governo da nossa vida está nas mãos do Senhor. Por isso Jesus diz: venha o teu reino. É necessário que Deus venha até nós, e nós temos essa possibilidade em Cristo Jesus, quando ele morre por nós na cruz, quando ele derrama o seu sangue por nós, quando ele ressuscita, ele vence a morte e ele abre o caminho para que o reino de Deus se estabeleça em nós. Por isso ele ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu nós sabemos que a vontade do Senhor é soberana e reina. É preciso que ela seja vivida aqui também na terra. Eu quero dizer para vocês o que não é reino. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, eu separei alguns textos. Romanos 14, 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui Paulo está deixando muito claro para a igreja que o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é atitude externa. O reino de Deus, ele se estabelece em princípios do próprio Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, uma evidência para que o reino de Deus se manifeste na minha vida de forma verdadeira
é exercitando a paz, a justiça e se alegrar no Espírito Santo. Também, o texto não é palavra. Lá em 1 Coríntios 4:20, ele diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Não é o fato de eu falar do Espírito Santo, falar do reino, que necessariamente ele está em mim. O reino de Deus se manifesta em mim quando o poder de Deus está em mim e se manifesta em mim e através de mim. E eu quero declarar que este reino também se manifesta em você e através de você. Então não é só de falar, não é o muito falar sobre o reino de Deus, é que ele vai se estabelecer, ele vai estar em nós, mas é ter o poder de Deus em nós, para viver este reino, para viver esta vontade de Deus sobre a nossa vida. E a partir daí então eu quero pensar com você como que eu alcanço, o que eu preciso fazer para que o reino de Deus se estabeleça em mim. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A primeira atitude minha para que o reino venha e se estabeleça é o arrependimento do pecado. Lá em João 3 diz que nós precisamos nascer de novo para ver o reino. Jesus, conversando, ele diz isso lá em João, versículo 3, capítulo 3, nós encontramos João conversando com Nicodemos. Ele diz: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso se arrepender, é preciso nascer de novo. Por que nascer de novo? Espiritualmente falando, nós nascemos no pecado. O homem que nasceu em pecado foi Adão. A partir dele, ele escolheu o pecado, foi amaldiçoado e então, a partir dele, todos nós nascemos em pecado. Por isso é necessário nascer do Espírito, como o texto continua dizendo. Eu preciso me arrepender e nascer de novo, ter uma nova vida, um novo começo. Já não mais como eu era antes, mas agora vivendo e buscando este reino. Eu preciso buscar este reino. O texto que nós conhecemos muito, que está em Lucas capítulo 12, versículo 31, diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estabeleço o reino, eu vivo o reino de Deus na minha vida quando eu tenho ele como prioridade. O primeiro na minha vida, no meu coração, é o reino de Deus e a sua justiça. É ter essa certeza de que Deus está comigo, que ele governa a minha vida. E eu busco essa justiça para que ele permaneça governando. E eu tenho certeza que a partir daí as outras coisas serão acrescentadas. Deus tem suprido a nossa necessidade. Esse tempo que a gente tem vivido de isolamento, tempo de crise social, econômica, até mesmo espiritual, emocional, eu quero dizer para você que se nós buscarmos o reino e continuarmos buscando o reino, sabe, nós seremos supridos das nossas necessidades. Mas eu preciso buscar o reino em primeiro lugar. Deus, ele tem para nós, não o reino deste mundo. Eu lembrei agora da tentação de Jesus, quando o diabo leva Jesus ao alto do templo e diz assim: olha, tudo isso eu te darei, todos esses reinos deste mundo eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus então se afasta de mim. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo: não me importa, não me interessa o reino deste mundo. O que importa para mim é um reino inabalável, é o reino eterno. Que essa palavra seja uma verdade para nós também. Nesses dias nós estamos tentados a pecar, tentados a desistir. Ouvimos tantas palavras, tantos sentimentos ruins, tantas críticas, tantas falsas notícias. Mas eu quero dizer para você que quem anuncia o Evangelho, o reino de Deus, é portador de boas novas, de boas notícias. Então eu quero mais uma vez pedir para você, em nome de Jesus, se você não tiver uma boa notícia para dar para alguém, fique quieto. Se você busca referência de autoridade, de veracidade, se você crê em Deus como seu Senhor e Salvador, você vai crer na palavra de Deus como a palavra dele. Uma palavra verdadeira. E a palavra dele nos diz a respeito do reino que está em nós. Um reino que não é comida, que não é bebida, não é palavra, mas é a essência de Deus em nós. Um reino que eu preciso, para tê-lo, eu preciso me arrepender e ter
dimensão de que está próximo, essa expectativa no meu coração que o Senhor está voltando. Eu preciso nascer de novo, ou seja, abandonar as velhas práticas. A Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Eu preciso buscar este reino, um reino inabalável. Desde que Deus criou o mundo, o estabeleceu, ele permanece inabalável. O reino de Deus permanece inabalável. E eu quero fazer parte de um reino inabalável, vitorioso. E este reino, ele será uma realidade para nós na eternidade. Aqui nós passaremos por aflições. Aqui nós veremos reis, governantes caírem, sendo derrotados. Aqui nós passaremos por situações difíceis como essa que a gente está passando. Mas eu quero dizer para você, eu quero trazer uma boa notícia para você. O reino de Deus está dentro de você. E se você permitir, ele vai estar aí. E ele vai permanecer aí, se você fizer aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos ordena. Eu tenho certeza absoluta que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ele vai vir buscar o reino dele que está aqui na terra, que sou eu e é você, que é a igreja do Senhor que subirá gloriosa. Que em nome de Jesus o Senhor possa te abençoar com esta palavra e que você possa ser um instrumento do Senhor para levar as boas novas do reino de Deus para aqueles que não conhecem e motivar e animar as pessoas, aqueles que estão à nossa volta, sabendo que o Senhor há de suprir a nossa necessidade. E este tempo vai passar, porque todas as coisas passarão, mas o reino de Deus permanece. Que Ele permaneça em você, que Ele permaneça em nós. Eu desejo no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.